Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos chats das lives, comentários dos vídeos, ou além disso você pode contribuir com as produções através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Hoje é dia 1º de setembro, é dia que o ano letivo em Hogwarts começa, então é dia de arrumar as malas, ir até King's Cross, pegar o expresso de Hogwarts e ir pro melhor lugar do mundo. Eu não sei vocês, mas eu sempre fiquei imaginando como as coisas aconteceram após o término dos livros de Harry Potter. Então hoje, nessa data que é tão especial pra nós, fãs da saga, acompanhe fatos que aconteceram após o término de Harry Potter parte 2. O filho mais velho de Harry, James Sirius, não retorna pra Hogwarts nesse 1º de setembro, porque ele se formou no ano anterior. Caraca, ele já se formou, cara, olha isso. Ele começou a frequentar Hogwarts em 2015. Como os estudos em Hogwarts duram 7 anos, o James Sirius se formou agora em junho de 2023. Albus Severus Potter, o segundo filho de Harry e Gina, está começando o seu 6º ano. O ano onde ele vai aprender aparatação e pode até aprender alquimia, se houver demanda em Hogwarts. Rose Granger Weasley, a filha de Ron e Hermione, também está iniciando seu 6º ano, e o Scorpius Malfoy, filho do Draco, também está iniciando o 6º ano. Já a Lily Luna está iniciando seu 4º ano em Hogwarts, e é legal a gente parar pra pensar que no 4º ano, o Harry participou do torneio Tribruxo e enfrentou o Voldemort, e a filha dele agora tá começando o 4º ano. Hugo Granger Weasley, o filho mais novo de Ron e Hermione, também está começando o seu 3º ou 4º ano em Hogwarts hoje. Mas eu não vou falar só do que está acontecendo atualmente no mundo bruxo. Alguns fatos interessantes após o livro também foram revelados e eu não falei na parte 1 do vídeo. Como, por exemplo, o Ron e Hermione foram convidados para ser padrinhos do James Sirius, que é o filho mais velho do Harry. E o Neville Longbottom é o padrinho do Albus Severus, que é o filho do meio. No ano de 2014, quando a armada de Dumbledore foi à Copa Mundial de Quadribol, e isso foi noticiado no Profeta Diário, a Rita Skeeter declarou ali na nota dela do jornal que a Hannah Abbott estava se candidatando a matrona de Hogwarts, que era a vaga da Madame Pomfrey. Então ali, enquanto ela era dona do Caldeirão Furado, ela também estudou para ser curandeira, provavelmente atuou algum período ali no Senmungus, né, para se formar uma curandeira, para até estagiar nessa área, e nós não sabemos se ela conseguiu a vaga de matrona de Hogwarts, mas ela iria tentar. Neville Longbottom é o atual diretor da Casa Grifinória, ou seja, além de professor de herbologia, ele também é o diretor da casa. E uma coisa muito interessante sobre o Neville também, antes de se tornar professor, ele atuou alguns anos como Auror, ao lado do Harry e do Ron logo após a Batalha de Hogwarts. Ele tava no auge do momento ali, né, pô, lutou na guerra, foi super importante, então acredito que ele quis seguir aí um pouco esse caminho, mas depois ele viu que preferia ensinar e aí quando abriu uma vaga lá em Hogwarts para professor de herbologia, ele se candidatou e começou a trabalhar junto com a professora Sprout ali, ele era orientado pela professora Sprout no departamento de herbologia e acabou ocasionalmente a substituindo. Outro fato muito legal, a Hermione logo após a guerra vai atrás dos seus pais, que ela tinha alterado a memória, desfaz o feitiço e traz eles de volta pra morar onde eles sempre moraram. Muita gente acredita que os pais da Hermione tiveram as memórias apagadas pra sempre, porque no filme a cena mostra ela usando o Obliviate, né? Mas esse não é o caso, ela altera a memória dos pais pra eles acharem que eram outras pessoas. E aí eles vão morar na Austrália, num lugar longe, onde eles não corriam risco. Quando a guerra acabou e o risco a eles passaram, ela foi lá, desfez o feitiço e trouxe eles de volta. Neville Longbottom é um professor muito querido em Hogwarts, os alunos adoram ele. E eles adoram principalmente quando ele conta histórias sobre o período da armada de Dumbledore, sobre o período que ele lutou na Segunda Guerra Bruxa, e ele mostra o galeão pros alunos, o galeão falso que a armada de Dumbledore usava, e é como se fosse uma espécie de distintivo de honra isso pra ele. E outra coisa que é muito legal, embora o Harry não tenha se tornado um professor, como muita gente imaginou que ele seria, ele às vezes vai até Hogwarts e dá algumas palestras sobre defesa contra as artes das trevas. Depois da Batalha de Hogwarts, a Sonserina passou a ser uma casa mais aceitável em relação a alguns assuntos, como mestiços, nascidos trouxas, e embora algumas pessoas ainda tenham uma visão um pouco ruim da Sonserina, já não é mais o caso da maioria das pessoas terem essa visão. Depois da derrota definitiva de Voldemort, depois
depois da Segunda Guerra Bruxa, a Ordem da Fênix não existe mais, ela se dissolveu. A maldição no cargo de professor de defesa contra as artes das trevas também acabou, porque o Voldemort, quando teve o emprego negado pelo Dumbledore, colocou uma maldição no cargo e então os professores não ensinavam mais do que um ano letivo, eles sempre acabavam saindo, seja por qualquer motivo. Só que depois que o Voldemort morreu, essa maldição foi quebrada. E quem passou a ensinar defesa contra as artes das trevas para os alunos depois da guerra foi uma professora chamada Brindlemore. E ela ensinou até meados de 2010. Atualmente a gente não sabe quem é o professor, mas o cargo é tão seguro quanto os outros e os professores não ficam mais apenas um ano letivo. Rubio Hagrid continua em Hogwarts como guarda-caça e professor de trato das criaturas mágicas e eventualmente ele faz o serviço de mensageiro a alunos nascidos trouxas, de ir conversar com os pais, de orientar e explicar que eles são bruxos, que eles têm vaga em Hogwarts, assim como ele fez com o Harry. A marca negra, tatuagem que os Comensais da Morte tinham, hoje é uma cicatriz que não tem mais forma de caveira com uma cobra saindo do crânio, não queima nem arde mais, ela só ficou como uma cicatriz deformada no braço. A Pedra da Ressurreição está perdida pra sempre. Depois que o Harry soltou ela na Floresta Proibida, ela foi pisoteada pelos centauros quando eles vão pra Batalha de Hogwarts, e ela tá ali perdida pra sempre, enterrada. Os Comensais da Morte que não foram mortos na Batalha de Hogwarts foram mandados pra Azkaban. Os únicos que se safaram foram os Malfoy, mas isso porque eles contribuíram ali com a derrota do Voldemort, já que a Narcisa mentiu pro Voldemort sobre o Harry estar vivo ou não, então eles acabaram ganhando esse benefício de liberdade. O Wink, a elfo doméstico, continua trabalhando em Hogwarts e definitivamente ela está sóbria, feliz, e na Batalha de Hogwarts ela estava entre os elfos que lutaram ali, liderados pelo monstro. Rita Skeeter publicou 2 biografias, uma sobre Severus Snape, se ele era um herói ou um canalha, e outra sobre o próprio Harry Potter, e claro que na biografia dela tinha algumas verdades sobre a história do Harry, mas muito do que tinha ali era grande mentira, uma grande onda de fake news. Aberforth Dumbledore continua como dono do bar Cabeça de Javali. O Slughorn assume o cargo de diretor da Sonserina ali logo após a Guerra Bruxa e ele ensina poções até meados de 2011 quando ele se aposenta. E aí quando ele se aposenta, um quadro dele é colocado lá no salão comunal da Sonserina em homenagem aos grandes esforços dele, não só como professor, mas também na Batalha de Hogwarts, já que ele liderou ali aldeões de Hogsmeade e alunos da Sonserina na batalha. E esses foram os fatos que aconteceram após o término de Harry Potter que a gente tem conhecimento. Caco, de onde você tirou isso? Olha, todas essas informações vêm de um chat com a própria autora J.K. Rowling no ano de 2007 pela Bloomsbury, que é a editora que lançou os livros de Harry Potter. Então ela tava lá nesse chat, os fãs faziam perguntas e ela ia respondendo. Algumas outras informações, como da professora de defesa contra as artes das trevas que ensinou até 2010, vem do novo jogo Magic Weekend. A informação do Neville ser diretor da Grifinória também vem desse jogo, mas a maioria vem desse bate-papo com a J.K. Rowling e também do texto da Copa Mundial de Quadribol. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam de malas prontas, porque olha só, o Expresso de Hogwarts vai partir exatamente às 11 horas. Então corre pra você não ter que pegar o carro voador do teu pai e acabar se encrencando. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.